Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia e hoje estaremos meditando nessa história linda de Noemi e Ruth. Focaremos apenas alguns aspectos da vida de Noemi e como ela superou em Deus essas dificuldades. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, porque aqui tem esboços de pregação, estudos bíblicos e dicas para pregadores, conteúdos para edificar a sua vida espiritual. O texto base se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, nós vamos ao contexto dessa história. Na época em que se passava a história de Ruth e de Noemi, Israel estava passando por um período de juízes. Aquele período que nós conhecemos, que foi marcado por ciclos de desobediência do povo de Israel a Deus, opressão, arrependimento quando eles se viam apertados, quando eles se viam oprimidos pelos inimigos, eles se arrependiam a Deus e Deus levantava juízes para restaurar. E nesse momento havia fome na terra de Belém de Judá. Então Elimeleque, Noemi e seus filhos, eles se levantam e vão para Moabe em busca de pão, em busca de sustento. Só que nós vemos no decorrer dessa história que eles encontraram mais sofrimento na terra de Moabe. Mas nós vemos que Deus é um Deus de recomeços e é um Deus que da ruína ele restaura vidas, restaura situações, e Deus também ele muda cativeiros. Então, a introdução, para nós contextualizarmos essa história, a vida de Noemi, ela mudou de uma forma muito inesperada. Ela vai para Moabe junto com o marido e os filhos em busca de pão, e lá ocorre a morte tanto dos maridos e tanto dos filhos. E ela se encontrava em uma terra estrangeira. O povo de Moabe, eles não criam no Deus de Israel. A sua crença era baseada em práticas pagãs. E ela estava naquela terra estrangeira com as suas duas noras, que foi Orfa e Ruth. Mas nós vemos que apesar das adversidades e das perdas, Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Ela ouve que em Belém volta a ter pão. E após esse sofrimento das perdas de seus filhos e seu marido, ela não se entrega à dor. Mas ela ouviu que havia pão, havia voltado a ter pão em Belém de Judá. Ela volta para Belém em busca de sustento, em busca de um novo recomeço. Deus estava começando a agir novamente em Israel. Então, aqui nós podemos ver que quando Elimeleque, seu marido e seus filhos morrem, Noemi ela decidiu levantar-se e voltar para ajudar a sua terra natal. Então, esse levantar de Noemi significa um ato de movimento, de coragem, de fé e decisão. Ela se levanta ela com as suas noras. Nós podemos ver que Noemi ela teve uma atitude de fé, de coragem diante da nova realidade que estava imposta. Ela mesmo na adversidade, ela teve um espírito de liderança para tomar uma decisão que implicava em voltar para Belém. Então aqui nós vemos através dessa história que ela teve uma decisão de recomeçar. Ela ensina para nós que quais são as nossas atitudes diante da adversidade. Nós iremos decidir recomeçar ou se entregar à dor e à aflição. Então, nós podemos aprender com ela que muitas vezes recomeçar vai ser necessário em nossas vidas. Nós não podemos nos entregar às adversidades e às situações que nos causam dor e aflição, porque nós cremos em um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos ter a decisão de recomeçar quando for necessário. Nós precisamos ter um posicionamento como de Noemi, de não desistir diante das adversidades. E a segunda lição é que ela teve perseverança em meio à adversidade. Noemi, ela poderia ter simplesmente ficado em Moabe amargurada, mas ela escolheu perseverar em meio à dor. Os historiadores dizem que o caminho de Moabe até a terra de Belém de Judá era o caminho de 120 quilômetros. Então essa mulher decide voltar
para a sua terra. Ela teve um posicionamento de voltar, ela teve de coragem de caminhar durante aqueles 120 quilômetros para voltar para Belém de Judá. Aquele retorno de Noemi não significava vergonha, mas significava que ela estava buscando um novo recomeço em Deus. Então ela voltou para a terra de Judá, ela voltou para o seu povo, ela voltou para a terra em que habitava o Deus de Israel. Em Provérbios 24:10 vai dizer que se te mostrares fraca no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então essa mulher, ela não se mostra fraca no dia da angústia. Pelo contrário, ela tira forças da fraqueza e ela vai buscar um novo recomeço em Deus. Então, persevere em meio à adversidade, não se entregue, mesmo não tendo forças. Peça força a Deus para que você não venha desistir no meio do caminho, mas assim como Noemi, perseverar em meio à adversidade. A terceira lição é que a decisão de Noemi de recomeçar novamente, ela estava apoiada em Deus. Noemi diz assim para suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então, a decisão de Noemi de recomeçar não estava apoiada em suas noras. Ela não usou desse momento dela de vulnerabilidade para influenciar a decisão delas de ficarem ao lado dela. Pelo contrário, ela diz para Orfa e para Ruth, para que ela voltasse ao povo delas, para que elas recomeçassem a sua vida. E nós vemos aqui que essa mulher teve uma grande força, porque ela estava decidida a voltar para Belém, nem que se fosse sozinha. Ela estava decidida a voltar sozinha, porque ela pede para suas noras voltarem para suas terras. E aqui nós vemos como essa mulher, ela teve a força em Deus, e o seu apoio, a sua confiança estava em Deus. E como ela teve esse posicionamento de força, de resiliência, Deus honra a Noemi, porque Ruth decide ficar ao lado dela. Então aqui nós vemos que diante do posicionamento dela, de voltar para Belém, de ter um novo recomeço, Deus a abençoa com Ruth para ser a companheira dela nesse novo recomeço. Então, que todas as nossas decisões de recomeçar não estejam apoiadas em pessoas, mas que sejam apoiadas em Deus, porque Deus prepara as pessoas certas para estarem em nosso caminho. Então que a sua fé, a sua confiança esteja no Senhor dos Exércitos. E para concluir, essa história nos mostra a importância de confiar em Deus e de perseverar, mesmo quando tudo parece contrário à nossa fé, porque Deus é o nosso ajudador. Então nós precisamos confiar e perseverar mesmo diante das adversidades da vida, mesmo quando tudo parece contrário à nossa fé. Porque Noemi ouviu que em Belém tinha pão, mas ela não sabia o que esperava ela. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso preparou um novo recomeço, tanto para ela como para Ruth. E nós vemos ali a história linda de restauração que Deus prepara para essas duas mulheres, porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Então não se prostre diante das adversidades da vida. Se for necessário, recomece, mas não pare na caminhada, não se entregue à dor, não se entregue a situações adversas, pois o Senhor Todo-Poderoso é conosco. Aqui eu não foquei muito nos aspectos da questão dela e da Ruth. Mas se você quiser a parte 2, se você quer a continuação deste estudo, deixe nos comentários que eu estarei trazendo, nós estaremos trazendo aqui no canal. Então, que essas lições, eu espero que sejam muito proveitosas e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.